Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ou não lembra de mim, eu sou a Thalia Gabi e hoje eu vim fazer um vídeo um pouquinho diferente. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o curso de odontologia. Esse é o primeiro de alguns vídeos que eu quero trazer pra vocês sobre diferentes cursos do ensino superior pra te ajudar a escolher o caminho que tu quer trilhar lá na faculdade, certo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho de odonto. Pra não ficar tão monótono, eu chamei um convidado bem especial para participar do vídeo hoje, que é um colega meu lá da faculdade. Oi, pessoal, eu sou o Nelson, sou aluno do quarto semestre do curso de odontologia da URGS. Tenho 20 anos, algumas experiências já no curso e tenho muita coisa para aprender e várias áreas para conhecer ainda, mas já tenho uma boa base para falar um pouco sobre desde que eu entrei até o momento do curso. É isso aí. Gente, então, eu e o Nelson, a gente se conhece da faculdade, nós dois cursamos odontologia na URGS. Eu tô no sexto período, era pra estar no sétimo já, mas, enfim, a pandemia tá aí, né, dificultando as coisas. O Nelson tá lá em Sim, Uruguaiana e eu tô aqui em Porto Alegre. Então, a gente isso. vai tirar algumas dúvidas, sobre o curso. A gente podia começar falando, eu acho, sobre a carga horária e o tempo de curso. O que que tu acha, Nelson? Eu acho bem interessante, tudo para quem tem interesse saber o quanto vai ter que se dedicar e quantos anos, no mínimo, terá que ficar na faculdade. Só para deixar claro, então, o curso de Pode falar. odontologia diurno, ele é concluído em 5 anos. Já o noturno, ele é concluído em 8, né, Nelson? É, em É 8. 8 anos? São Tá, 8 anos. então são 3 anos de diferença entre um e o outro, e a carga horária do diurno é integral e a carga horária do noturno é só no noturno. Então são 3 anos de diferença entre o diurno e o noturno, né? Mas é bem para possibilitar também a questão de flexibilizar para, tipo, tu poder trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Pode Muitas falar. pessoas têm o sonho de cursar odontologia, mas não têm a oportunidade de só poder se dedicar aos estudos. Então, foi disponibilizado esse curso noturno para as pessoas que, mesmo trabalhando, tenham a oportunidade de se dedicarem a ter esse curso superior. É verdade. E também, já pegando o gancho da questão de poder estudar e trabalhar ao mesmo tempo, né? Como é difícil de conciliar isso, ainda é mais difícil na odontologia que tem tantos gastos com materiais, né? Isso, da odontologia, desde o primeiro semestre já tem um certo gasto já inicia o curso gastando em média uns 200, 300 reais no primeiro semestre. A partir daí, só no segundo semestre até agora que eu não tive nenhum custo. Depois, no terceiro e no quarto semestre, são valores bem altos, que a gente pode falar um pouco mais sobre isso no restante do vídeo. Isso, até pensei em trazer uns vídeos separados falando sobre as listas de materiais, né? A odontologia é um curso que sai bem caro mesmo na universidade pública, porque a gente precisa ficar constantemente comprando materiais. E além dos materiais de uso contínuo, né, que a gente tem que adquirir, cada um ter o seu instrumental, a gente também acaba arcando com os EPIs, tanto para a gente quanto para o paciente. E agora, com a pandemia, a coisa vai ficar ainda pior, né? Os EPIs, eu ouvi dizer que cada vez são muito caros. Imagina ter que todos os dias ter que comprar novos EPIs que não, obviamente não poderão ser reutilizados. E será que todos os alunos terão condições de arcar com todos esses valores? Onde é claro que a universidade não conseguirá arcar e os alunos, como é que ficarão os que não têm condições, né? A partir Exatamente. que o país vem enfrentando uma crise que vem de alguns anos já, mas está cada vez pior agora. ah, os alunos não conseguirá dar subsídio para os alunos, e aí como que a universidade manterá esses alunos que têm menos condições? Pois é. E tem toda a questão do gasto da universidade, né? A universidade fornece esses materiais para os professores, para os seus funcionários. Então, a universidade em si vai custar muito mais caro a partir de agora, né? Depois desse ocorrido aí da pandemia, porque a forma de se proteger vai mudar, né? A gente vai ter que se proteger cada vez mais, então investir cada vez mais nesse tipo de material. E não vai ser diferente lá na universidade, né? Acho que vai mudar bastante o sistema e, inclusive, alguns currículos aí. Eu vou fazer algumas perguntas, então, para o Nelson, vai ser meio em forma de entrevista, né? Esse vídeo.
E aí, conforme ele vai respondendo, eu vou também agregando algumas coisas, porque eu também faço odonto, então também vou dar minha opinião, certo? Nelson, então, assim, como é que tu escolheu a odontologia? Como é que tu chegou nesse curso? A odontologia sempre me chamou a atenção pelas possibilidades que ela me daria, né? Por exemplo, eu ainda não conhecia a maioria das áreas que tem no curso, porém eu sabia que poderia trabalhar com o público, que é ajudar pessoas das mais variadas classes sociais, principalmente as que não têm o acesso. Então, eu gosto muito da odontologia social, né? E a partir do que eu aprender na faculdade, eu posso levar cada vez mais a democratização da odontologia, que para muitos é uma área muito elitizada ainda no nosso país. Embora É, tenham sem alguns dúvida. programas, como o Brasil Sorridente, tenham algumas coisas que, para tentar que haja uma maior democratização da odontologia no Brasil, ainda ela é muito desleal com as pessoas das classes mais baixas, né? Com certeza. Infelizmente, existe essa desigualdade em todas as áreas, né? E na odontologia não é diferente. Uma coisa que eu queria colocar com relação à escolha do curso é que vai ter um vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição, que fala sobre como você pode pensar, né, melhor no curso que você quer cursar. Eu acho que saber escolher um curso de acordo com a sua personalidade é uma coisa muito importante. Então, assim, quando você entra num curso, você estar satisfeito com aquilo que você está fazendo vai te fazer um bom profissional, sem dúvida. Agora, se você entrar num curso de porque você viu que o salário é bom, por exemplo, e não tem nada a ver com a sua personalidade, é muito mais fácil de você errar na sua escolha, né? Ou de você ser um profissional infeliz futuramente, ou de você acabar desistindo, enfim, né, no meio da formação. Que deve ser levado em consideração é saber que se, por exemplo, a pessoa quer especificamente ser de uma área, ela tem que ter a percepção que lá dentro da faculdade ela vai ver em todas as áreas. Então, Ótimo. eu já teve exemplos que eu vi de alunos que querem ir mais para odontologia estética e veem coisas de cirurgia e acabam se apavorando em meio às aulas, dizendo que não é aquilo que eles querem, não é aquilo que eles vão ver. Então, não é só o que vocês querem que vocês vão ver durante a faculdade, vão ver Com inúmeras áreas. certeza. E isso é Exatamente. bem Isso é bom importante sempre para estar não ciente. decepcionar os futuros profissionais, né, de após a entrada na universidade. Sem dúvidas, né? Então é legal também pesquisar sobre o currículo. Nesse vídeo eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, mas você pesquisar sobre o seu currículo é essencial. Assim, eu quero fazer odontologia, eu vou sentar um dia, eu vou um currículo de odontologia de alguma universidade, vou ver tudo que eu vou estudar, vou pesquisar sobre as áreas de odontologia, enfim. A gente precisa conhecer um pouco daquilo que a gente vai fazer antes de entrar, porque querendo ou não, a gente vai ter que enfrentar coisas que a gente também não vai se agradar tanto, né? Como o Nelson falou. Então você vai para a área estética, mas você vai depois de formado, porque enquanto você é aluno, você tem que fazer tudo, né? Tem que fazer um pouquinho daqui, um pouquinho dali, vai ter que fazer cirurgia, vai ter que ver sangue, vai ter que ver saliva o tempo inteiro, não tem escolha, né? E até nos anos iniciais, nos semestres iniciais, alguns professores já apresentam um pouco do que a gente vai ver, né? Já mostram imagens para nós irmos se acostumando com o que nós veremos nos semestres subsequentes, né? Exatamente. E lá na URGS também tem a questão do acompanhamento clínico, né, Nelson, que a gente faz, que o que acaba sendo esse acompanhamento clínico? Acaba sendo o primeiro contato que a gente tem com a profissão de verdade. Então, às vezes a gente não tem uma noção do que realmente a gente vai cursar até a gente entrar nesse acompanhamento clínico e vivenciar lá dentro um pouquinho do que é a clínica, né, lá da URGS, por exemplo. E acredito que todos os cursos de odontologia eles devam dar uma experiência prévia para o aluno, até para você ter a chance de talvez sair, né? Se não for aquilo que você quer. A nossa primeira experiência, assim, com a odontologia, bem breve, né? É no primeiro semestre na cadeira de introdução à odontologia, onde nós fazemos exames básicos na nossa dupla, no caso. Já é o primeiro contato que nós temos com a odontologia. Alguns podem ver sangue ali já, pouco, mas pode ver e
e já saber um pouco do que é aquilo para muito mais amplo, que vai ser o futuro do profissional que a pessoa vai se tornar também, né? Os acompanhamentos clínicos começam no segundo semestre, acompanhamento clínico um. No terceiro semestre já nós temos outro acompanhamento clínico com mais horas. E no quarto semestre nós temos acompanhamento clínico e nós temos a disciplina de anestesiologia. Anestésia. É, Exatamente. No quarto semestre é que você começa a atender pacientes na URGS. Então, a partir do quarto semestre, você já vai começar a ter um contato mais próximo. O primeiro contato com o paciente que tu vai ter é cirurgia. Então, já é uma coisa assim, para tu ir se adaptando desde o acompanhamento clínico, sabe? Vai acompanhando, vai assistindo um pouco de cada especialidade lá da odonto dentro do acompanhamento, para você não chegar no baque no quarto semestre, que é quando você já vai ter que atender seu paciente. Mas outro pode contato falar. que nós temos com o paciente é no terceiro semestre na disciplina de técnica radiográfica, que nós atendemos, fazemos Verdade. radiografias nos pacientes, que são, em sua maioria, radiografias periapicais e interproximais, que lá dentro da faculdade, quem está interessado em fazer odontologia vai saber o que que é. Essa cadeira especificamente, ela ensina toda essa área da radiologia odontológica. Isso aí. Uma dica também que eu queria dar para quem está em dúvida ainda entre cursar algum curso da área da saúde, por exemplo. Eu lembro que eu decidi primeiro que eu ia para a área da saúde para depois decidir que eu queria odontologia. Então, assim, é legal você se testar, você conhecer um pouco das tuas habilidades, assim, de contato com pessoas, saber, né, como é que eu posso dizer? Saber se comunicar com as pessoas é importante para ir para a área da saúde, saber que você vai ter contato com as pessoas o tempo inteiro é importante. E outra coisa legal que tem é que você pode ter uma experiência antes de ingressar na universidade no URGS Portas Abertas. Então, eu queria deixar um destaque aqui para o URGS Portas Abertas, que foi essencial para minha escolha da área da saúde. Então, assim, às vezes você tem receio com disciplinas como anatomia, por exemplo, ou alguma coisa do tipo. Você vai lá no URGS Portas Abertas e você pode ter uma vivência da universidade. Então, escolhe um curso para você visitar e você vai ver um pouquinho do que você vai vivenciar dentro daquele curso e ver se aquilo realmente é para você ou não. Tem, inclusive, lá no prédio do Odonto, nós todos os anos temos várias áreas da odontologia apresentadas lá, inclusive a que eu falei, a técnica radiográfica, a bioquímica e microbiologia bucal, que são ah, matérias iniciais, né, do curso, que são, no caso, do segundo e do terceiro semestre, que já são importantes para o aluno ter uma ideia do que ele vai ver nos anos iniciais na odontologia. Sem dúvidas. E é legal que quando você tem esse contato, tu já entra com uma certeza muito maior daquilo que tu quer, né? Que tu não vai te assustar, pelo menos, com algumas coisas. Então é bom sempre acabar se testando um pouco antes de entrar efetivamente no curso. Com certeza. Outra coisa que eu ia perguntar, mas acho que a gente já até acabou respondendo durante essa conversa, era o que que tu acha importante, Nelson, saber antes de ingressar na odontologia, então? Se quiser fazer um resumo. Como nós já falamos, antes tem que ter uma ideia do que será visto lá dentro. Quais são meus objetivos? O que eu estou disposto a passar para me tornar um profissional da área da saúde. Então, todos esses fatores devem ser levados em considerações. A partir daí, a pessoa deve ver o currículo, deve ver o que é dado em cada matéria, quais são os objetivos do curso, quais as áreas da odontologia. Tudo isso é importante o aluno ver antes de entrar na faculdade para não haver nenhum tipo de frustração depois de ingressar na universidade, né? Certamente, ter a consciência, né, de que você está entrando num curso da área da saúde para cuidar de pessoas, então que você vai ter contato com as pessoas de diferentes realidades, que você vai ter que saber tolerar diversas coisas que muitas vezes você normalmente não toleraria no seu dia a dia, né? Então você tem que estar disposto a cuidar das pessoas de verdade, independente de como que essas pessoas vão te retribuir ou não esse cuidado, certo? Fator importante que eu acho que deve ser levado em consideração que nós temos experiência nisso, né?
É que desde o primeiro semestre, principalmente no primeiro semestre, nós temos algumas disciplinas ligadas ao sistema público brasileiro, ao Sistema Único de Saúde, onde nós vemos como deve ser tratado um paciente em geral, independente se é no sistema público ou no sistema privado, mas tratar o paciente como um todo, não como apenas a cavidade bucal da pessoa, ou não é Exatamente, um né? O que tu tá tratamento. atendendo não é uma boca, né? É uma Sim, pessoa inteira. é uma vida, né, que tá acontecendo ali, pessoas que têm problemas, que Com têm certeza. doenças que inclusive podem levar a algum problema bucal. Então, o tratamento não deve ser algo fechado, deve ser um pensamento aberto em relação à vida das pessoas. Com Então, isso é certeza. muito importante levar em consideração antes de entrar num curso da área da saúde. E também não entrar pensando só em biologia, só na parte fisiológica do paciente, mas também na parte psicológica. Então, você Eu está acho, lidando muito mais que com um organismo, né? A gente demora um tempo para entender que a gente está lidando com um inteiro. E quando a gente entende que a gente está lidando com o organismo inteiro, a gente leva mais um tempo para entender que a gente está lidando com um contexto de vida, com um ser humano, com uma pessoa que tem um contexto social diferente do seu, uma pessoa que tem a vida dela, que tem pessoas que envolvem a rotina dela, enfim. E a odontologia envolve muito isso. Eu acho que a gente, como profissional de saúde bucal, a gente acaba cuidando das pessoas tanto na parte da saúde bucal quanto na parte psicológica. Então a gente acaba escutando muito o paciente, a gente conversa muito com o paciente. Acho que o dentista tem esse contato muito próximo, né? eu acho que muitas pessoas têm esse baque, né? Pensam, vou entrar na faculdade de odontologia, eu vou começar já com uma área mais biológica, mas não, o curso já mostra no primeiro semestre a importância da interação com o paciente. Isso eu acho que acaba sendo um baque para muitos alunos que ingressam na faculdade. Sem dúvida. E eu já tenho experiência clínica, né? Eu estava no quinto semestre, terminei o quinto semestre, e no quinto a gente começa atendimento clínico, então é um atendimento de contato contínuo com os pacientes. E você, com essa vivência de quinto semestre, você amadurece tanto dentro do curso que, assim, não tem tamanho, sabe? Eu acho que o contato com o paciente é o que mais te forma profissional do que qualquer outra coisa dentro do curso. Então, você saber lidar com o seu paciente, você vê que a conversa que você está tendo com ele está sendo levada a sério, que está funcionando. A odontologia é convencimento. Então, assim, você precisa não só falar coisas técnicas para o teu paciente ali, que ele precisa saber sobre a saúde bucal dele, mas também convencer ele de que aquilo dentro da realidade dele é importante que seja feito para que ele tenha uma saúde muito melhor, não só uma saúde bucal, mas uma saúde geral. E isso é muito difícil. Parece fácil quando a gente olha de longe, quando a gente vê outra pessoa fazendo, mas não, é uma coisa bem complexa que exige muito de ti, não só como profissional, mas principalmente como ser humano. Sim, a odontologia, outro fator importante é que ela tem um contato muito grande com outros cursos, né? Com a medicina, que encaminha pacientes oncológicos, com a fonoaudiologia, com a nutrição. Todas as áreas têm fatores que influenciam na odontologia, e a odontologia influencia em todas as áreas. Então, Com é certeza. importante ter esse contato entre todas as áreas, né? Exatamente. Então, ter a consciência, né, do que é o curso antes de ingressar é muito importante. Você saber quais são as coisas que vão ser exigidas de você como um aluno, né, dentro da universidade, para que no futuro você seja um profissional de qualidade e não só mais um profissional, né, porque dentista a gente sabe que tem muito aqui no Brasil, né. Então, que você seja um dentista diferente de muitos outros dentistas, que você tenha um diferencial, que você se forme não só como profissional, mas também como um bom ser humano para cuidar das pessoas. A próxima pergunta é: quais são as maiores dificuldades dentro do curso de odontologia? Eu acredito que as dificuldades que eu tive desde o primeiro semestre começa com um choque de realidade em relação ao
que a maioria dos alunos de escolas públicas do Brasil inteiro, né, tem para entrar na universidade. É um mundo totalmente diferente, outras exigências dos professores, uh, onde a pessoa tem que estudar muito mais, apesar que já tem estudado para o vestibular, mas é um choque igual. Muitas pessoas saem do interior, como é o meu caso, e tem que morar numa cidade onde tu tá sozinho, onde tu tem novas experiências profissionais, que acaba sendo, desde o primeiro momento, tudo é novo. Então, é importante ter um equilíbrio mental para chegar aonde a pessoa tanto almeja, né? E eu queria destacar como uma das maiores dificuldades a questão de gastos, né? Que a gente precisa ficar comprando material o tempo inteiro, e também a questão de se inserir no curso como um aluno de escola pública, né? Então é muito mais difícil, com certeza, para quem vem de um ensino deficiente, se inserir num curso difícil, porque a odontologia não é um curso muito fácil, não exige bastante. Na verdade, nenhum curso é fácil, né? Todos eles exigem muito. Então, a universidade em si exige muitas coisas diferentes que não são exigidas da gente na escola pública. Então, é um baque, é uma coisa muito complicada, assim. Então, você, como aluno de escola pública, de se inserir tanto na odontologia quanto em outros cursos, principalmente, eu acho, da universidade pública, é algo mais difícil, assim. Então, tenha paciência. Se você, assim como a gente veio de escola pública, tenha paciência. É isso que a gente diz, sabe? Acho que Ah, vai acontecer dificuldades, é normal. e uma das coisas que eu tento levar sempre em consideração é pensar em você, saber o que está fazendo, que está dando melhor, e não pensar no que o colega está fazendo, as notas do colega. Tem que pensar no objetivo inicial. Quando você entrou na faculdade, você tem um objetivo. Então você vai estudar, vai dar seu melhor e as outras coisas serão consequência. Se não Com deu, tenta de certeza. novo. É E tudo, dentro cada pessoa é um mundo, né? é uma Então, pessoa, com certeza. é, Dentro disso que o Nelson está falando, então, eu vou colocar a questão de ser uma das maiores dificuldades, saber lidar com o ordenamento, né, Nelson? Que o ordenamento é uma coisa que existe na universidade pública, até entendível, né? Porque isso são coisas que acabam sendo banalizadas, né? Você comparar diferentes realidades como se fossem a mesma. Então, assim, lá dentro a gente acaba sendo comparado um com o outro, mas isso realmente não vai dizer o quão bom profissional você é. Isso a gente demora para entender um pouco, mas é bom você já entrar na universidade tendo essa visão. O ordenamento é uma comparação injusta, onde você vai ser comparado com pessoas de diferentes realidades. E estão aí os estudos científicos para provar que isso não é algo justo, né? Então, para você comparar, por exemplo, uma população de ratos, você vai comparar ratos que são exatamente idênticos, que vivem na mesma gaiola, que comem a mesma comida, dependendo do seu objetivo, né? Agora você vai comparar pessoas de diferentes realidades, o Nelson que veio lá do interior, comigo, que mora aqui em Porto Alegre, ou com outras pessoas que sei lá, têm outras vantagens, né? Vai ser algo desigual, não é algo justo. Então a gente não pode absorver, só ignorem, tá, o ordenamento e se formem como profissional para vocês, porque o que vai fazer de você um bom profissional, como eu já falei antes, é o seu contato com o paciente, é você entender realmente a essência da sua profissão e aquilo que você quer ser como um profissional. outra coisa, pessoal, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E a partir do momento que é colocado o ordenamento, como a Thalia enfatizou, eu deveria, para eu ter um ordenamento, eu deveria ter pessoas num país onde houvesse a equidade, que é uma das coisas que nós aprendemos no primeiro semestre na odontologia, é bastante falado. E a partir do momento que nós vivemos num país onde a equidade não existe em muitas áreas, e a igualdade muito menos, né? Onde não, para eu implantar um ordenamento deveria ser igual. Todas as pessoas deveriam ser iguais, terem as mesmas condições, terem as mesmas estruturas, para aí serem comparadas como é feito num ordenamento. A partir do momento que é um país desigual como é o nosso, não tem o porquê
colocar e diferenciar as pessoas que muitas vezes são vistas como o que elas são no ordenamento da universidade. Exatamente. E no começo, infelizmente, muitos alunos não conseguem assimilar essa informação e acabam se deixando afetar, né? Pela sua posição no ordenamento ou pela comparação feita, enfim. Mas vamos, né, entrar já com a consciência de que você se faz um bom profissional e que não é o ordenamento que vai dizer a qualidade que você tem ou o quão bom aluno você é, porque muitas vezes a gente se esforça muito, né, Nelson? E não é por isso que a gente está num lugar top no ordenamento. Então, faz parte, gente. Próxima pergunta, então, é: qual o momento marcante que tu já viveu até agora, né? Até o teu quarto período aí, Nelson? Qual o momento marcante que tu já viveu dentro da universidade? Para mim, o momento mais marcante e, junto com isso, mais gratificante na universidade foi o momento que eu participo, junto com a Thalia, do projeto de extensão. Foi um momento que nós voltamos a uma Vamos escola. aproveitar e divulgar nossa página e vou deixar na descrição. Quando nós voltamos para uma escola na qual nós somos divididos em 4 aulas, nós ensinamos. Nós levamos um pouco da democratização da ciência do Brasil, levamos um pouco do que nós aprendemos na faculdade de uma maneira mais lúdica para essas crianças, né? E nesse momento que nós voltamos para a escola e vimos as crianças com a sacolinha, com a escova de dente, com a pasta de dente, levando para a escola todos os dias coisas que eles não faziam antes, e que nós disponibilizamos também no fim na nossa última aula com o projeto na escola, nós voltar e ver que aquilo tudo valeu a pena. Isso é muito gratificante, nos dá ânimo para seguir com o projeto, com a faculdade, e ver que pequenas atitudes nossas podem mudar a vida de várias pessoas e todo um contexto. Enquanto essas crianças com certeza chegaram em casa, falaram para os pais, muitas vezes falaram para o amiguinho, ensinaram, e isso não é exclusivamente para aquelas crianças, é para todo um contexto da comunidade como um todo. Sem dúvida. E eu acho que para mim também um dos momentos mais marcantes da universidade foi dentro do nosso projeto, que foi também uma das aulas, acho que foi uma das primeiras aulas assim que eu consegui sentir o resultado acontecendo antes mesmo do fim, né, do cursinho que a gente faz. São 4 aulas que a gente dá, né, em sequência, então acaba sendo um cursinho, né, de saúde bucal. Mas a gente estava lá no meio do curso, assim, e uma das professoras contou pra gente que as crianças começaram a levar as suas escovas de casa, né, para escovar os dentes no intervalo. Então, assim, é uma coisa que, sinceramente, talvez contando para vocês não pareça algo tão incrível assim, mas vivenciando, sabendo como era a realidade daquelas crianças, né, e tendo o contato que a gente teve com eles, ouvir aquilo da professora foi algo que me emocionou, assim, inclusive na hora eu fiquei bem emocionada mesmo, de saber que a gente está influenciando positivamente na vida dessas crianças, né? E esse projeto, para mim, é uma das melhores coisas que eu já vivi dentro da universidade, então fica a dica também, existem projetos de extensão que você pode, né, tá vivenciando além do curso. A gente precisa fazer umas horas extras para cumprir o currículo, e esses projetos, eles te auxiliam com essas horas extras, e muito mais do que essas horas, eles te dão uma experiência diferente, assim, você vai ter contato com realidades diferentes, você vai aprender a se comunicar com as pessoas, a traduzir, né, coisas de linguagem muito técnica. Então a gente ensina cariologia para as crianças, sabe? Não é ensinar a escovar os dentes, por exemplo. A gente ensina cariologia mesmo, como a cariologia é ensinada para a gente traduz isso para essas crianças e eles aprendem de uma maneira incrível, né, Nelson? Sim, inclusive aprendem a falar o nome das bactérias, tudo, cada aula com as crianças dessas escolas é uma surpresa para a gente, que a gente vê a evolução e o quanto o nosso país é rico nesse fator das crianças são esforçadas, inteligentes, que falta são estímulos e investimento nessa área, né, da Exatamente. educação básica no país, né? Na educação em geral falta muito investimento, mas tudo começa pela educação básica. E a partir do É, momento onde não há investimento, onde as crianças não têm acesso
a áreas como a odontologia, a psicologia, todas as áreas, e né, uma educação de qualidade, uma matemática, um português bom, tudo não começa bem. Então, para mudar o país, para o país crescer, é a importância de ter um maior investimento nessa área, né? E Sem então, dúvida. se cada vez mais pessoas levarem os seus projetos da universidade para as escolas, os seus projetos de extensão, ou seja, qual for, para as escolas, uma sementinha estará sendo plantada nessas escolas, né? E com certeza vai mudar o futuro de alguma criança. Sem dúvidas. E também é legal contar, né, que um dos objetivos principais do nosso projeto é divulgar a ciência, né, levar a ciência para essas crianças. Então, não é só fazer uma ação de saúde bucal, por exemplo, mas sim a gente fazer com que essas crianças elas se interessem por coisas laboratoriais, que elas se interessem pela universidade pública. Então, a gente leva realmente um pouquinho né, do nosso laboratório para dentro da sala de aula deles, para estimular com que essas crianças no futuro, né, sejam assim como a gente, ex-alunos de escola pública que estão dentro da universidade pública, né, Nelson? Com certeza. Sobre a pandemia, né, o curso está parado, entre aspas, né, a gente está realizando algumas atividades com o nosso projeto de extensão à distância, né, porque a gente não pode fazer muita coisa, mas com relação às aulas de ensino remoto e tal, a gente vai começar a ter essas aulas agora, né, e isso tudo está nos deixando muito aflitos com relação às perspectivas do futuro depois da pandemia. O que tu Ah, acha disso? a partir existem estudos que mostram que o cirurgião dentista é um dos mais afetados que a chance de contaminação é muito maior por parte do cirurgião dentista, a partir dos instrumentos que ele trabalha, né? No caso, aerossóis que podem transmitir esse vírus. Então, a importância do cuidado quando nós voltarmos às atividades, né? Enquanto nós não estamos aqui, existem muitos profissionais que já estão tendo esses cuidados nas suas clínicas, mas a importância da organização dos alunos e da universidade quando nós voltarmos para uma nova realidade. Vem para nos ensinar muito a ter um maior cuidado com os pacientes, com a gente, como aluno, com os professores, também a odontologia, então vem para mudar. Uh, Deverão ser criados novos métodos de proteção, de interação com o paciente, com os materiais também, que nós usamos muitos materiais. Então, será uma nova odontologia a partir da volta, que espero que seja logo. E com que o mundo está sempre propenso a ter novos vírus, então o cuidado deve ser constante a partir de agora, como deveria sempre ter sido, né? Mas o cuidado, essa pandemia não pode vir como algo passageiro e a gente pensar e voltar na vida normal. Essa vida Sem normal dúvida. não pode voltar em questão de cuidados, então cuidados têm que ser redobrados sempre. Ao normal, a gente sabe que a gente não vai voltar, né? A gente vai ter um novo normal a partir de agora. E como é que isso vai refletir na universidade é algo que me deixa bem aflita, assim, estou ansiosa para saber. Mas tenho certeza que realmente os atendimentos vão mudar muito, a gente tem um contato muito próximo com os pacientes. E a odontologia é uma profissão muito invasiva, assim, entre aspas, né? Então a gente está o tempo inteiro em contato com secreções que contaminam, enfim. Então, isso é algo que dificulta ainda mais o atendimento odontológico, né? De acontecer nesses momentos, assim. Então, os Ah, dentistas que estão aí atendendo nas clínicas já estão né, com os seus EPIs atualizados, né? Respeitando novas normas. E isso vai ser aplicado de alguma maneira na nossa clínica, né? esse ponto sempre, desde o primeiro semestre, eu lembro que nos foi passado, né? Inclusive tem um vídeo que passaram no primeiro semestre que se saliva fosse sangue. A chance de contaminação com a saliva existe. Muitas pessoas pensam, saliva não vai contaminar, não vai dar nada. Mas a chance de contaminação é igual. Então, imagina o dentista tem contato direto com essa saliva, com Com certeza. com os instrumentais que vão gerar aerossóis que
que podem ser um fator de transmissão de vírus, né? E por Exatamente. isso a E importância da também proteção e dos EPIs. isso, e a questão da biossegurança é algo que a odontologia já trata demais, né? Então, a gente realmente tem uma formação bem forte em biossegurança, a gente aprende tudo isso que o Nelson falou, né? A questão de contaminação, a questão do risco. Então, a gente fica esperando agora as novas normas, né? Como é que vai funcionar a partir de então. Eu acredito que o que vai mudar mesmo são os EPIs e a questão um pouco do contato com o paciente, que talvez altere, né? De alguma maneira. E também a questão dos professores, porque eles ficam ali prontos para nos auxiliar, mas eles acabam indo em todos os blocos dos mesmos professores. Então eu já fiquei pensando que provavelmente vão ter mais professores ou menos alunos na clínica, né? E um professor delegado a cada box, enfim. Não sei como é que vai ser essa organização, mas com certeza muita coisa vai mudar. Com certeza. Espero que para melhor. Pois é. Então tá, Nelson. Muito obrigada pela tua participação. Fiquei muito contente de falar contigo. Espero que a gente retorne logo, né, às nossas atividades aí, saudades de ir nas escolas, lá conversar com as crianças, enfim, retomar a nossa vida quase normal, né, que esperamos que volte em algum momento. Gostaria de dizer que estou sempre à disposição e cada vez espero nos próximos vídeos que nós estejamos cada vez mais capacitados em busca de conhecimento para passar para a população em geral, o que nós aprendemos na Universidade Federal, né? Isso aí. Então tá, por hoje era isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que esse vídeo sirva de alguma coisa para ti, que te ajude aí a decidir se realmente a odontologia é um caminho que tu quer seguir. Fica atento aí que vão ter outros vídeos sobre outros cursos. Te inscreve no canal, porque eu nunca lembro de nunca lembro de pedir para as pessoas se inscreverem no canal. Um Toca grande no beijo. sininho também. Isso, toca no sininho, ativa todas as coisas que tem aqui embaixo, deixa um legal, não aquele assim, tá? Um grande beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.